Chegou no Prime Videos a história de Francisco de Assis Pereira, vulgo Maníaco do Parque, e conta a história real de talvez o mais conhecido serial killer brasileiro. Bem, ao menos deveria ser uma história real. E sendo bem sincero, como sempre sou por aqui, eu fui assistir esse filme de coração aberto, querendo gostar muito. Porque pensa comigo, essa fórmula de contar a história de um serial killer já foi feita várias vezes nos Estados Unidos, então não teria como errar, certo? E seja bem-vindo ao Cinema nas Sombras, eu sou o Sombra e hoje vamos falar de talvez o maior potencial desperdiçado no ano, o filme sobre o Maníaco do Parque. E como foi difícil terminar esse filme. E foi bem frustrante, pois quem viveu os anos 90 sabe como isso mexeu com o país. Era direto nos jornais, nos plantões da Globo, que na época era assistível. Teve uma comoção nacional para encontrar o Francisco de Assis Pereira. Então tinha muito material para ser abordado. Não era nada difícil. Mas aí o diretor abençoado, Maurício Essa, tem a brilhante ideia. Que sim, ele quer inventar, ele gosta de criar. E veja bem, não tem problema nenhum em você acrescentar alguma coisa para melhorar a narrativa da história. Isso normal, faz parte. Agora, ter a grande e brilhante ideia de criar uma personagem que não existe na história real e não contente com isso, você dá todo o protagonismo da história para ela com um enorme tempo de tela, é uma ideia genial, vocês não acham? Não! Pensa comigo, atualmente está tendo o caso dos Estados Unidos, do Diddy, e está mexendo com toda a indústria audiovisual, cinema, no geral tudo. E falam de vários nomes conhecidos, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé. Agora imagina comigo, daqui a 5 anos eu vou fazer um filme sobre esse julgamento. Vou falar das festas, dos olhos de bebê, mas aí eu sou criativo, eu sou um gênio, eu gosto de inventar. E eu resolvo criar um personagem. Vou criar o Oswaldo. E imagina só, o protagonismo da história não vai ser o Diddy, vai ser o Oswaldo. O que vai acontecer com a minha história? Pois foi exatamente o que esse cidadão fez. Galera, você tinha um material grande, você poderia explorar como foi a investigação policial, pegar as entrevistas do Francisco, explorar como funciona a mente dele, mas o problema é que o intuito não era esse, não era fazer um bom filme. Foi claramente colocado em segundo plano. Abre aspas para o diretor, Maurício Essa. A gente fez uma escolha de como contar essa história, fazendo essa reparação histórica com as mulheres, essas vítimas, essas sobreviventes dessa história. Para isso, a gente criou essa personagem feminina, que é a Helena, uma jornalista que está na caça do maníaco. Perceba, a intenção não é produzir um bom filme policial ou um bom suspense, que é o que deveria ser, pois tinha um material absurdo para isso. Mas o que está em primeiro lugar é fazer a reparação histórica. E com isso, o roteiro fique claramente em segundo plano, com diálogos altamente constrangedores de ruim. O filme poderia gerar um suspense, ser algo que te prendesse na cadeira. E até faz isso em pouquíssimas vezes, quando a gente vê o Francisco abordando as vítimas. E aqui eu abro um parêntese. O Silvério Pereira está ótimo no papel, mas logo vou falar especificamente dele. Enquanto isso, quando ele aborda as vítimas, você sente aquela angústia, porque você sabe aonde isso vai terminar. O problema é que isso é muito pouco abordado. Acho que essas cenas de sedução acontecem no máximo umas 2 ou 3 vezes no filme todo. Mas sendo justo, agora eu vou falar das partes boas. Sim, são poucas, mas tem algumas coisas boas. E sem sombra de dúvida, a melhor coisa desse filme é a atuação do Silvério Pereira. Ele está muito bom no papel. A transição que ele faz de cara tímido, introspectivo na vida comum, para a besta violenta e agressiva quando está caçando, é sensacional. Você repara isso no trabalho corporal e no tom de voz. Quando ele está no dia a dia, ele passa um ar de inocência, meio curvado, um cara mais pacato. Já quando ele se transforma em maníaco do parque, a postura corporal se modifica, ele fica com a coluna ereta, com um tom de voz mais firme. É realmente como se fossem 2 pessoas em uma. E isso é um trabalho magnífico do ator. E aqui vem mais uma vez a péssima escolha da direção. Você tem um ótimo ator que está incorporado no papel e você não o utiliza como deveria. Não tem sentido. Você poderia ter revezado, colocado um primeiro ato somente dele para mostrar como ele virou o maníaco do parque,
explicar como ele escolhia as vítimas, explicar qual é a dualidade de Francisco de Assis e Maníaco do Parque, mas não. Tudo é muito rápido e você sente um potencial enorme jogado fora. E outro ponto positivo é o visual. Tem até uma cena que ele está saindo do avião com a camisa de hóquei que, putz, a imagem ficou igual à imagem real. Essa parte de figurinho, de caracterização, também está de parabéns. E a última coisa boa do filme, ao menos para mim, é a trilha sonora. Lembrando que o filme se passa nos anos 90, então eles tiveram a boa ideia de colocar bandas da época. Tem até uma cena que o Francisco está andando de patins e toca Charlie Brown Jr. Isso foi genial. Essa parte da trilha sonora foi uma boa sacada. E outra coisa que também é uma boa sacada e é ótima é o teu like, e é o seu curta, comenta, compartilha, deixa aqui embaixo. Você já conhecia a história do Maníaco do Parque? Sabia da dimensão que foi isso no país? Vamos trocar uma ideia porque isso tem muito assunto. Mas principalmente, se inscreve no canal, galera. Me ajuda a alcançar as metas do YouTube, que prometo trazer mais vídeos toda semana. Muito obrigado, galera, vocês ajudam demais. E agora vamos aos pontos negativos, e o primeiro, sem sombra de dúvida, é a pressa. Galera, você está falando do Maníaco do Parque. O cara fez mais de 20 vítimas, tendo enterrado 10. Por que diabos você não estabelece uma linha cronológica? Mostra a primeira vítima, como ele conheceu a primeira vítima, a segunda vítima, e aí você dá um salto temporal para dar a ideia de serial killer. Não é muito difícil de fazer isso. Mas não, você acaba acompanhando tudo pelos jornais e acaba perdendo o senso de gravidade, porque aparece apenas nos jornais. Você poderia muito bem fazer isso de mostrar os jornais, mas antes você teria que apresentar como tudo começou, como foi a primeira vítima e a segunda pelo menos, e mostrar uma sequência de casos. E aí, escalonando o filme. Não, ele tem toda a razão. Mas sem sombra de dúvidas, a pior decisão desse filme foi a personagem Helena, que, mais de uma vez, ela não existe. E outra coisa, você já viu essa personagem várias e várias vezes nos últimos anos. Duvida? A Tila do He-Man, a Capitã Marvel, a Galadriel, a She-Hulk. É exatamente a mesma personagem militante com frases de efeito do Twitter. E outra coisa, aquela cara de quem chupou limão azedo. E fica a pergunta, por que toda personagem tem essa cara de bico? Acabou de chupar o limão azedo. É sério, realmente queria entender. É pedido do roteiro, da direção, de onde vem essa ideia, essa cara de enjoo. E assim, nada contra a atriz Giovanna Gridio. Particularmente não conheço os outros trabalhos dela e pode ser apenas uma interpretação infeliz guiada por um roteiro fraco. Mas essa personagem que ela fez, em nenhum momento você cria empatia. Zero. Porque ela é muito chata. E praticamente nas primeiras falas dela, você já percebe a intenção desse roteiro fraco. E agora eu vou ter que te dar alguns spoilers. Mas vai por mim, não vai fazer diferença nenhuma. Zero. Ela é uma jornalista novata e está entrando na sala do chefe que está em reunião. E você já nota a cara de quem chupou limão azedo. Mas enfim, ela entrega uma matéria para que o chefe dê uma olhada. O chefe olha, diz que está bom, mas está faltando algo. Ela sai bravinha da sala e segundos depois ela volta, com uma cara altamente arrogante e pergunta: não está bom por quê? O chefe passa o texto para outro jornalista dar uma olhadinha. E a matéria é sobre um marido que passou com um caminhão por cima da mulher. E aqui o roteirista desse filme foi muito malandro, viu? Porque ele faz o jornalista dizer para a menina que o que está faltando no texto é o que a mulher fez para o marido passar com o carro por cima dela. Entendeu qual é o intuito desse roteiro? Primeiro, que não gera verossimilhança nenhuma, zero. Segundo, ele foi feito exclusivamente para levantar a bola para a protagonista dar uma lacradinha no final do filme. E ela faz exatamente isso. Ela chega na maior cara de pau para o chefe e dá uma lição de moral, dizendo que nenhuma mulher merece ter o carro passado por cima dela. Tu jura? Filho da puta! Para com essa porra aí! É o roteirista claramente te chamando de burro, porque convenhamos, se você não sabe que é errado passar com o carro por cima das pessoas, realmente, meu amigo, você tem que comer capim. É um roteiro superficial que tira toda a realidade da cena, sem contar que nessa hora, no final do filme, você já tá de saco cheio dessa protagonista. Quando o maníaco é preso, ele quer ser entrevistado pela menina com cara de chupou-limão. E você pergunta por quê? Porque, claro, nessa história, quem deu o apelido de maníaco do parque foi ela. E qual era o plano dela? Ela ia entrevistar o maníaco e fazer ele confessar os crimes. E o que você imagina? Ah, ela vai usar inteligência, vai conquistar a simpatia dele, vai fazer ele confessar os crimes, certo?
Você pensou nisso, certo? Eu também pensei isso. Mentiroso! Mas então acontece uma das cenas mais ridículas do ano. Ela tá cagando pra ganhar a simpatia dele e é óbvio que ele não vai confessar nada daquele jeito. E o que ela faz? Ela dá um piti. Eu não tô exagerando. Ela começa a gritar com ele, xingar ele, dizendo que não precisa mais da confeição. Também nessa hora o roteirista quer que você se lasque. Ele não precisa te dar satisfação. Ela sai de lá sem conseguir nada. A cena toda foi feita para ela começar a jogar frases de empoderamento pra cima dele. Apenas isso, não serviu para mais nada no roteiro. Galera, essa cena da entrevista foi constrangedora porque foi totalmente inútil, não serviu para nada, apenas para dizer frases de efeito. Zero efetividade. A outra coisa que eu ia esquecendo de falar é que a polícia é retratada como se ela não estivesse se importando com o caso, como um total desleixo, o que não é verdade. Basta você dar uma mera pesquisada no Google e encontrar como houve uma mobilização nacional para encontrar esse cara. Galera, e é isso, o filme é isso. Quando o Silvério está em ação, o filme ganha bons momentos. O problema é que são poucos, são muito poucos. Poderia ser muito melhor, poderia ser um ótimo suspense policial, mas foi destruído pela ideologia, por um roteiro fraquíssimo e uma protagonista insuportável. Mas essa é apenas a minha opinião. Deixa aqui embaixo o que você achou do filme e vamos trocar uma ideia. E é isso, galera. E você que ficou até o final desse vídeo de qualidade altamente duvidosa, não esquece, curta, comenta, compartilha e principalmente se inscreve no canal, galera. E ajuda a alcançar as metas do YouTube, que prometo trazer mais vídeos toda semana. Muito obrigado, galera. Vocês ajudam demais e até o próximo vídeo.